Capítulo 30 Amparo espiritual. Tão logo deixou o corpo físico, o espírito de Serapis viu-se envolvido por uma névoa densa que a fazia supor estar no meio de alguma região terrena, abraçada por brumas claras, como já houvera presenciado em algumas localidades da própria Roma, em determinadas épocas do ano, principalmente em períodos de frio. No entanto, o seu ser não se ressentia de qualquer friagem e, qual se fosse autômato, seguia em determinada direção, como se uma força invisível a tangesse naquele rumo. Encontrou uma saliência no solo que galgou com facilidade, como se não possuísse peso algum, endereçando-se a um banco de substância muito semelhante ao mármore que se achava visível a certa distância, na qual sentiu-se convidada a sentar-se. Sua alma alternava estados de ansiedade, medo e incerteza, diante da atmosfera ambiente de silêncio e serenidade. Acostumada aos ruidosos pensamentos e ao modo fechado no qual se escondia dos demais, a fim de que suas artimanhas não fossem descobertas, ali se sentia como se não lhe fosse possível qualquer ocultação. Não tardou muito e do meio da espessa neblina emergiu encantadora entidade feminina, que dela se acercou e, tomando-lhe as mãos com ternura, falou-lhe: Filha querida, o momento perigoso se aproxima e é necessário que seu espírito esteja atento para que não se entregue aos mesmos desatinos que a conduziram até a dura situação em que se encontra, que poderá piorar significativamente dependendo de suas opções. Sem conseguir pronunciar nenhuma expressão de protesto ou de dissimulação, Serapis se sentia envolvida por esta entidade suave e maternal que a dominava com o poder do afeto espontâneo, sem qualquer intimidação. Continuando a falar-lhe, o espírito amigo prosseguiu. Você foi trazida até aqui para que sua lembrança fosse despertada por alguns momentos, a fim de que sua responsabilidade nas escolhas que lhe competirão não seja ludibriada pela euforia do afeto que se imagina correspondido. Desde longa data, sua alma segue pelos tenebrosos abismos dos delitos morais, tendo sofrido muito até chegar a este momento, depois de longa preparação entre lágrimas, dores e promessas. Seus ascendentes espirituais impuseram que sua vida nesta romagem atual fosse construída à sombra da riqueza, tendo que envergar a vestimenta humilde dos que aprendem a servir, para que possam desenvolver o aprendizado da virtude, sempre no sentido de tornar menos rebelde seu espírito. Você partilharia o ambiente das efêmeras riquezas, nos quais seu espírito falhou clamorosamente, para que ao contato com tais tentações ele se modelasse, conformando-se à condição de subalternidade, aprendendo a suportar os vícios e as ofensas dos que se pensam poderosos ou superiores, como você já foi e pensou um dia. Ouvindo interiormente, sem poder explicar como fazia, o pensamento da entidade lhe chegava ao mais profundo do ser, despertando sensações pessoais muito claras, como se uma lembrança remota lhe apontasse para a sua outrora condição de nobreza, donde retirava os impulsos arrogantes e o desejo de subir que lhe ornamentavam a personalidade Serapis. Seu pensamento, no entanto, era facilmente captado pelo espírito que a envolvia. Bastou, por isso, pensar no horror da vida com Drúzila, nas injustiças que lhe eram desferidas, nos comentários sarcásticos, na maneira irônica e arrogante com que a dona da casa se dirigia particularmente a ela, para que a entidade amiga lhe advertisse. Sua antipatia com relação a Drúzila não está na superfície de um relacionamento de alguns meses, fruto do encontro deste período de suas existências. Na acústica de sua alma, você vai recordar-se mais claramente. Pense, Serapis, volte no tempo dentro de si mesma,
Recorde desta mesma Roma de mais de 70 anos atrás. Falando dessa maneira, o espírito amigo colocou a mão espalmada sobre a fronte de Serapis, induzindo-a a uma situação de branda hipnose, através da qual, sem entender o que se passava, a jovem vislumbrava o ambiente aristocrático da capital do império, em época remota, sem divisar com clareza os detalhes do período. As forças arquivadas no seu íntimo começavam a revelar-lhe uma outra personalidade. Duas mulheres, uma altiva, astuta e mesquinha, e a outra mais jovem, igualmente perigosa e repugnante, tinham se especializado no culto dos prazeres fáceis, que se permitiam frequentar os leitos dos homens mais importantes do poder romano, para obter concessões e traficar influências. Não se lembrava do nome das referidas criaturas, mas ao lado da emissária luminosa que a amparava, Serapis estava segura de ter sido uma das duas ao mesmo tempo, em que mantinha aversão e horror à companhia da outra. A lembrança foi clara e suficiente para que todo um mundo de sensações e antigas emoções de baixo padrão viessem à tona dentro de si própria. De tudo isso, ressaltava a aversão por aquela outra companhia feminina, que em suas lembranças era mais horripilante do que ela mesma. A fim de interromper a cena e trazer de volta a jovem desdobrada à sua consciência mais lúcida, a entidade que a envolvia retirou a destra da fronte e Serapis novamente viu-se em sua presença. Estabelecendo uma linha de raciocínio mais nítida, o espírito lhe falou. Você esteve em contato com os arquivos que estão gravados em seu próprio ser, onde estão os fatores que explicam os motivos de sua atual existência. Sem escrúpulos, você foi mulher volúvel e promíscua, que por desejo de mando e de influenciar outras criaturas, deixou-se arrastar pelo cipoal dos desatinos sexuais e emocionais, onde esteve sempre acompanhada por uma outra mulher a quem você devia encaminhar para a estrada segura. No entanto, dentro de seu pensamento, Serapis não entendia como é que podia ser outra pessoa com outra aparência, com outros costumes e roupas, e ao mesmo tempo ser aquela que atualmente era apenas uma serva. A ausência dos ensinamentos espirituais fazia com que as criaturas se perdessem ainda mais em confusões e dúvidas. Seu semblante modificou-se a contato com as lembranças passadas, estabelecendo-se um aspecto de repulsa e ódio mal escondidos. Entendendo que tais sentimentos brotavam naturalmente de seu íntimo, a entidade generosa continuou explicando. Você está sentindo o peso de seus defeitos aflorarem em sua natureza, a mesma que a presente existência estará ocupada em domar e modificar, ainda que custe o preço da dor mais profunda para o seu ser. Sua aversão por ela não se apagou de sua alma, e seu sentimento é capaz de identificá-la ainda que o tempo tenha transcorrido e vocês tenham ficado tantos anos afastadas. Os compromissos no bem quanto no mal marcam as criaturas que a eles se apegaram ou que com eles se vincularam até que possam superar os desafios e seguir adiante. Serapis agora se sentia acuada e não sabia nem mesmo o que pensar. A mulher odienta que sua vista identificara não se parecia com nenhuma outra conhecida, mas ela estava segura de que tinha algo a ver com Drúzila. Bastou pensar nisso e o espírito lhe afirmou. Suas suspeitas estão corretas. Drúzila é a mesma mulher que esteve ao seu lado nos erros de ontem, perante a qual seu espírito está comprometido tanto quanto ela ante você é devedora. Ambas estão, nesta oportunidade, para que ainda que lentamente possam desenvolver uma afetividade corrompida e fraudada em outras épocas, nas quais os dotes de beleza, poder e dinheiro fizeram a infelicidade de muitas criaturas. Seu espírito está no caminho de Drúzila, para que com as naturais dificuldades que vocês mesmas criaram,
possam começar a se entender. Dizendo isso, a entidade luminosa acenou com a mão direita para o lado e emergiu. Daquele cenário de enlevo e inspiração, um outro espírito feminino que carregava Drúzila semi-adormecida nos braços, de maneira a serem colocadas frente a frente. Ao sentir a aproximação daquele ambiente, a recém-chegada, como se estivesse sendo mergulhada em água fervente, despertou do aparente sono que a envolvia e, num átimo, saltou para o lado, desejando ganhar mais espaço, sem contudo sair da esfera de controle das entidades elevadas que ali se achavam, organizando aquele encontro entre elas. "Você aqui, sua megera!" gritou Drúzila descontrolada. "Sua traidora, sua víbora, que me conduziu aos mais profundos abismos do mal. Sempre soube pelas crenças dos nossos ancestrais que o demônio era masculino, mas depois que a conheci, passei a defender a opinião de que na sua condição infernal, Saturno deve ser mulher." "Acalme-se, Drúzila, pois aqui não estamos para reviver o passado", falou-lhe o espírito que a dirigia até aquele encontro. "Não consigo me calar ante a presença daquela que me enoja e que agora está tentando desgraçar a minha vida." Escutando os doestos e as acusações, ainda que sob a influência elevada, Serapis animou-se a responder-lhe como se uma outra personalidade lhe ativasse a língua. "A quem você está pretendendo enganar, fera mal disfarçada, assassina cruel, ser horripilante?" perguntou a serva indignada. E sem esperar resposta, continuou Serapis, enquanto as duas entidades angelicais as mantinham dominadas sem interferirem na discussão. "Sua envenenadora de inocentes, suas garras afiadas podem ser vistas à distância. Seu hálito maldoso e pestilento é capaz de fazer secar uma floresta inteira em um dia. Você está usurpando o que é meu palácio, meu amante, minha vida. Não bastou ter feito isso antes? Garanto que não permitirei que a história se repita em nome dos deuses mais poderosos de Roma. Você haverá de me devolver tudo aquilo que me tomou." Entendendo que ambas estavam se revelando melhor a si mesmas, através daquele procedimento em que se despiam de toda a superficial e falsa identidade, as duas almas amigas que as dirigiam estavam ouvindo-lhes as agressivas referências, sem demonstrar qualquer laivo de partidarismo nem de interesse por suas revelações. Depois que ambas se permitiram vomitar todos os impropérios que guardavam em si mesmas, a entidade que dirigia Serapis tomou a palavra serenamente e disse a ambas as contendoras: "Séculos as esperam pela frente. Estes podem ser momentos luminosos ou apenas repetição sombria destes instantes, onde ambas não fizeram mais do que revelar-se como são por dentro. Do que vocês decidirem para a vida que as aguarda dependerá a felicidade futura. São duas endividadas morais uma com a outra e com terceiros que lhe dividem o ambiente. Você, Serapis, ali está para entender as necessidades de sua patroa e amparar-lhe os desatinos, suportando as suas acusações e os desajustes emocionais, desenvolvendo a paciência e reestabelecendo antigos elos morais que foram rompidos por delitos que ambas praticaram, zelando para que o afeto de Marcos seja reconduzido ao coração de sua esposa, se não em face de um amor inexistente que ensejou uma união dirigida pelos interesses, ao menos por causa de Lúcia, a pequena criança que por inúmeros motivos é credora sua e precisa contar com sua proteção, Serapis. Quanto a você, Drúzila, a sua necessidade de companhia deverá buscar em Serapis a serva fiel e diligente que tudo fará para defender seu interesse. Em vez de ofendê-la, procure ampará-la, respeitar-lhe a dificuldade de estar na condição de uma quase escrava. Entenda o seu desejo de ser feliz e a necessidade feminina de encontrar um apoio que lhe inspire, favorecendo o atendimento dos anseios do coração de Serapis, como maneira de restabelecer também
os laços de respeito e amparo que ambas devem uma à outra. Se isso não for desse modo, vocês acabarão entregues à realidade de si mesmas. Lembrem-se de que Jesus sempre ensinou que a nossa boca fala daquilo de que está cheio nosso coração e que no seu interior é que está o tipo de tesouro que nós gostamos de cultivar. Ao falar isso, ambas as entidades luminosas plasmaram diante dos olhos das duas mulheres que o sono permitira terem os espíritos para lá dirigidos, um espelho cristalino no qual elas conseguiam divisar no que se havia transformado por efeito da discussão ferrenha e agressiva que haviam tido. Plasmado o objeto ante seus olhos atônitos, foram convidadas a identificarem qual era a realidade delas mesmas, modeladas pelas vibrações de ódio e de antagonismos recíprocos. Nesse momento, quase que simultâneo, grito de horror lhes brotou da garganta, identificando o estado comum e idêntico de desequilíbrio e desajuste em que ambas se haviam metido por força da exteriorização daquilo que efetivamente traziam dentro do coração. Ante a visão horrenda de suas próprias estruturas e linhas degeneradas, ambas foram conduzidas ao sono imediato, para que tais imagens ficassem cristalizadas em sua retina espiritual e lhes fosse útil ao despertar, a fim de que não lhes restasse qualquer dúvida quanto aos deveres que as esperavam a partir dali. Não que não poderiam adotar outra atitude, já que o livre-arbítrio lhes permanecia imaculado, entre rol dos poderes que Deus concedeu a seus filhos. No entanto, estavam muito bem alertadas para as coisas que produziriam para si mesmas, não sendo possível negarem a ajuda superior que lhes fora oferecida por atender às urgências de suas almas. Desse modo, o espírito Lívia ergueu Serapis nos braços e, acompanhado pelo outro, o espírito Abigail, ambas seguiram na direção escura da terra, onde, em dois leitos muito distintos, um de opulência e outro de serva, dois corpos femininos se mantinham em um sono tempestuoso, fruto do mesmo pesadelo, a saber, o encontro consigo mesmas. Lívia e Abigail, cada uma carregando uma das entidades desdobradas, levaram-nas respectivamente até o quarto de Serapis e de Drúzila, e através de passes magnéticos recolocaram os dois perispíritos nos respectivos envoltórios carnais e aplicaram-lhes energias intensas na área do córtex cerebral, a fim de que todas as impressões daquela noite lhe ficassem impregnadas na mente de maneira muito clara, advertindo-as de que as condutas que escolhessem dali para diante seriam escolhas conscientes e para as quais haviam sido devidamente alertadas. Depois de se manter alguns minutos ao lado de Serapis, fazendo-lhe as últimas recomendações para que evitasse o encontro com Marcos e preservasse o matrimônio de Drúzila de qualquer delito, Lívia seguiu em direção dos aposentos de Licínio, onde amparou-o com forças e ânimo para a continuidade de seus desafios, enquanto que logo a seguir demandou o quarto de Drúzila, onde reuniu-se com Abigail para orarem juntas em favor de Lúcia. O espírito que, envolvido com todos eles, também deveria pagar o preço dos processos de aproximação entre almas endividadas. Depois de encerrada a vibração fraterna, como duas estrelas que regressassem ao firmamento que já dava sinais da chegada do novo dia, ambas seguiram de volta aos planos espirituais, carregando em seus corações os melhores sentimentos por todos os encarnados a que haviam assistido, mas no fundo lamentando a fragilidade dos homens que invariavelmente tanto se deixam levar pelas condutas irrefletidas, recusando a disciplina emocional, alegando sempre que deixarão para depois qualquer esforço na superação de suas próprias deficiências.
O novo dia iria trazer a ambos e a todos os demais envolvidos na trama de suas escolhas os efeitos que teriam a exata medida da qualidade das atitudes adotadas. Ao som dos pássaros barulhentos, dos ruídos matinais da grande cidade, Serapis abriu os olhos tentando concatenar o significado de um sonho que sua mente guardara na maior parte dos detalhes. Sonhara com Drúzila. Ao mesmo tempo, envolta nos macios travesseiros e almofadas que lhe guarneciam o leito, Drúzila, assustada, despertava confusa, vendo-se vítima de um pesadelo no qual sonhara com a mais repugnante de suas servas. Como ousara ela invadir a atmosfera de seu mundo onírico para causar-lhe mais incômodos do que aqueles que já era capaz de produzir durante o dia de trabalho? Esse era o pensamento da dona da casa, que naturalmente sentiu-se no direito de hostilizar ainda mais a jovem e ousada serva, tão logo a encontrasse no serviço daquele dia. Os ensinamentos e as ajudas espirituais tinham sido ministradas. Agora competia aos encarnados permitir que fizessem o efeito que era possível obter deles.